Olá, meus queridos alunos da Rede Anhanguera de Ensino. Vamos lá, vamos continuar aqui, né, com o nosso projeto de vídeos, né, como eu falei, aqui a professora Carolina Blanco. Eu sou mestre em Direito Constitucional pela PUC, especializando em Direito Tributário, e eu estou aqui com a missão aqui, né, de auxiliá-los aí na compreensão dos conceitos fundamentais aí do direito constitucional tributário, né? Então, como eu já disse, o tempo da nossa aula é curto, então aqui nós temos essa tarefa aqui de auxiliar aqui vocês. Vamos lá. Então, na nossa aula anterior, né, nós estudamos critérios, né, que a doutrina utiliza para classificar os tributos e, né, a classificação que foi feita pelo Constituinte, né, de 1988 das espécies tributárias. Como eu falei, o Constituinte de 1988 ele colocou assim numa gaveta os impostos, em outra gaveta as taxas, em outra gaveta as contribuições de melhoria, em outra gaveta os empréstimos compulsórios, em outra gaveta as contribuições gerais. Em cada uma destas gavetas, o Constituinte ele trouxe normas jurídicas específicas para reger os impostos, normas jurídicas específicas para reger aí as taxas, normas jurídicas específicas para reger as contribuições de melhoria, normas jurídicas específicas, né, princípios e regras específicos para reger empréstimo compulsório e normas jurídicas específicas para reger aí contribuições gerais. Então, como eu também comentei, é muito importante, né, que a gente tenha em mente a diferenciação entre cada uma destas espécies tributárias para a gente saber qual é o regime jurídico que será aplicado àquele tributo em questão. Eu também mencionei que o nome, né, dado a uma coisa, ele não interfere na substância, na essência dessa coisa. Então, como eu disse, se eu chamar esse lápis de caneta, embora eu tenha atribuído o signo linguístico caneta para este objeto aqui, na realidade isto é um lápis. Então, se numa situação concreta eu me ver diante de um tributo que está sendo cobrado pelo Estado, e esse tributo, embora o poder público, quando o instituiu, tenha chamado esse tributo de taxa, e olhando para as características, para os traços fundamentais, né, daquele tributo, eu me vejo diante de uma situação em que aquilo é uma manifestação de riqueza do contribuinte, não é uma contraprestação a uma atividade estatal direcionada especificamente ao contribuinte. Aí eu vou falar, não, isso não é taxa. Embora o poder público esteja chamando isso de taxa, isto é um imposto, né? E um imposto que aquele ente federado não poderia instituir, né? Então, aquela taxa, ela vai ser declarada inconstitucional. Então, por isso que é importante eu saber quais são os traços característicos de cada uma, né, das espécies tributárias. Nós vimos que, no caso dos impostos, que nós iremos tratar aqui hoje, né, numa aulinha mais, né, um pouco mais específica sobre esta espécie tributária, né, especificamente. Nós vimos que o imposto ele se caracteriza por ser um comportamento o fato gerador é um comportamento do contribuinte, é uma manifestação de riqueza do contribuinte. E essa manifestação de riqueza do contribuinte, ela é tributada, né, através dessa espécie tributária imposto, né?
E o dinheiro que é arrecadado por meio deste imposto, né, dos impostos, a receita não pode ser vinculada a um órgão específico, a uma despesa específica. Então, nós vimos que o tributo imposto se caracteriza, né, por, né, estes fatos característicos. Se é uma manifestação de riqueza do contribuinte e a receita a receita, né, oriunda dos impostos, ela não pode estar vinculada a uma despesa específica, a um órgão específico. Nós vimos também que a espécie tributária taxa, né, ela se caracteriza por ter uma natureza contraprestacional. O Estado, ele faz algo, né, em prol do contribuinte, e o contribuinte, ele paga, né, essa prestação pecuniária compulsória como uma contraprestação a essa atividade do Estado. Então, no caso da taxa de serviço, o Estado ele realiza, né, ele presta um serviço específico e divisível, ou efetivamente usufruído pelo contribuinte, ou disponibilizado, né, ao contribuinte quando se trata de serviços obrigatórios. Nós vimos também que as taxas de polícia, as taxas, a espécie tributária taxa, ela comporta ainda duas subespécies. A primeira subespécie é taxa de serviço, né, pelo exercício de um serviço público específico e divisível, efetivamente usufruído ou potencialmente, né, posto à disposição aí do contribuinte, e em contraprestação a essa atividade o contribuinte paga a taxa de serviço. No caso da taxa pelo exercício do poder de polícia, o poder público ele exerce uma atividade de fiscalização do particular e, em contrapartida, o particular ele paga essa taxa pelo exercício efetivo do poder de polícia. Nós vimos também que a terceira espécie é a contribuição de melhoria, né? As contribuições de melhoria elas podem ter aí como fato gerador, né, como hipótese de incidência, a valorização de um imóvel do particular, né, em razão aí de uma obra pública. Então, o Estado ele faz uma obra pública que vai ser dirigida, claro, para toda a coletividade, mas, indiretamente, aquela obra pública acaba gerando um benefício, um enriquecimento do contribuinte, né, a valorização do seu imóvel. E, em razão disso, o contribuinte, né, claro, se houver a instituição por lei, né, do ente que fez a obra, que está fazendo a obra, da contribuição de melhoria, poderá, então, aí o tributo ser cobrado, né, após a valorização deste imóvel do contribuinte, porque aí o contribuinte ele tem o dever de também auxiliar o Estado, né, para cobrir os custos dessa obra. Depois vimos também que a quarta espécie tributária, né, os empréstimos compulsórios, que são empréstimos, né, então são tributos restituíveis, então é o único tributo que é restituível. Então, um traço característico dos empréstimos compulsórios é realmente essa característica de que o poder público, né, a União, no caso, que tem competência para instituir empréstimos compulsórios, por meio de uma lei federal, ela instituir, né, uma lei federal, ela institui esse empréstimo compulsório, e nessa mesma lei que institui o empréstimo compulsório, ela já estipula o prazo, né, e a forma aí que ela vai restituir o valor. Vimos também que é necessário lei complementar no caso de instituição de empréstimo compulsório. A quarta espécie, né, nós vimos que são as contribuições gerais, depois nós iremos ver aí as subespécies desse gênero contribuições gerais. As contribuições gerais, o traço característico das contribuições gerais é que as contribuições gerais elas são criadas já para custear uma determinada atividade, aí, uma determinada despesa.
Então, as contribuições sociais, elas são criadas para custear uma determinada despesa do Estado. Então, a contribuição social é criada, as contribuições sociais são criadas para custear os custos da Seguridade Social. A contribuição de intervenção no domínio econômico é instituída, né, uma CID é instituída para custear uma intervenção do Estado no domínio econômico. Uma contribuição corporativa, ela é instituída para custear uma atividade de fiscalização aí de uma entidade de classe. Então, nós vimos que estas são as características, né, gerais aí dessas espécies tributárias. Então, na aula aqui no vídeo de hoje, eu vou passar aqui uma visão geral dos impostos, né, o perfil constitucional, né, dessa espécie tributária, imposto. Porque, claro, vocês irão estudar com o professor Aguinaldo os tributos em espécie. E aí, nesta aula, o professor ele analisará as leis federais que instituem o imposto de renda, imposto de importação, IPI, IOF, né, ITR. Vocês vão estudar, né, uma visão geral aí, né, dos impostos estaduais, ICMS, IPVA, né, TCMD. Então, vocês, e nos municípios também, uma visão geral, né, ISS, ITBI, né, IPTU, vocês vão aprender aí vocês terão uma visão mais, né, uma visão mais específica lá na aula de tributos em espécie. Aqui, né, a minha missão é passar aí para vocês uma visão geral, perfil constitucional, né, dessa espécie tributária dos impostos. Né? Então, vamos lá. Impostos. Não sei se dá para vocês, né, lerem aí. Impostos. Então, o artigo 145, né, da Constituição, ele vai dizer lá que a União, os estados e os municípios, eles poderão instituir os seguintes tributos. Aí tá lá. Imposto, taxa, contribuição de melhoria. Tá. Agora, ele coloca lá que depois, em alguns artigos, né, mais adiante, a Constituição ela vai fazer listas, né, em que ela vai dizer, olha, os estados membros vão poder instituir tais impostos. A União vai poder instituir tais impostos. Os municípios vão poder instituir tais impostos, né? Então, essa aqui é a dinâmica, né, da divisão aí de competência feita pela nossa Constituição, né? Então, está aqui meu parágrafo. Então, esse artigo 145, ele tem que ser lido em conjunto, né? Então, aqui, olha, o artigo 145, ele vai ter que ser lido em conjunto com o artigo 153, 154, 155 e 156, né? Porque a Constituição, primeiro, ela diz que todos os entes poderão instituir impostos. Porém, a Constituição, em outros artigos, ela vai dizer, olha, quais os impostos que poderão aqui ser instituídos no Brasil. Bom, a União, ela vai poder instituir tais impostos. Os Estados-membros, tais impostos. Os municípios, tais impostos. Então, neste tocante aqui, por exemplo, a competência para instituir imposto de renda, imposto de importação, imposto sobre operações financeiras, nessa competência exclusiva da União, privativa da União para instituir imposto de renda, imposto de importação, imposto de exportação, IOF e assim vai. Dos estados também, né? Então, a Constituição, quando ela vai repartir a competência, né, para instituir os impostos, aqui na Constituição a gente vai ver uma repartição de competência
entre os entes federados, né, para a instituição, né, dos impostos. E aqui a União, eu fiz esse quadrinho, né, na sala com vocês. Eu acho que é até mais produtivo, porque eu escrevi assim, ó. Acho que fica... Será que a gente consegue, que dá para ler? Eu acho que é até melhor do que escrever na lousa, né? Então, a Constituição, no artigo 145, ela diz que todos os entes podem instituir, mas ela vai dizer, em outros dispositivos, o que cada ente, né, pode tributar em termos de manifestação de riqueza do contribuinte, né, em signo de riqueza do contribuinte. Então, ela vai... no artigo 153, ela vai falar, a União ela vai poder instituir os seguintes impostos, né? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre produtos industrializados, imposto de renda, deixa eu colocar aqui, acho que aí, imposto de renda, imposto sobre grandes fortunas, ela vai pegar e vai fazer uma lista. Né? Depois, a Constituição, no artigo 155, vai fazer a lista aí dos 3 impostos que os Estados-membros podem instituir. Né? Depois, vai fazer a lista dos 3 impostos que os municípios podem instituir. Tá? Então, vamos só fazer um panorama geral aqui das competências que a União ela vai poder instituir. Tá? O que eu quero também que vocês tenham em mente que aqui, nesses artigos 153, nosso outro quadro era bem melhor, né? Mas caiu. Colei o quadro, de repente caiu. Aqui nos artigos 153, 155 e 156, né, da Constituição, a Constituição ela vai fazer uma repartição de competências, né, para a instituição dos impostos. Ela vai dizer que aqui, nesta coluna aqui, vai estar a competência privativa da União, exclusiva da União, para instituir imposto de renda, imposto de importação, imposto de exportação, IOF, IPI. Então, ela vai dizer a competência para instituir imposto de renda é da União. Então, os Estados-membros, os municípios, eles não vão poder instituir esse imposto de renda, né, sobre esse critério material de auferir renda ou proventos de qualquer natureza. Então, ele vai dizer que também, ele vai colocar lá que também é competência exclusiva, privativa da União instituir imposto de importação, que é competência exclusiva, privativa da União instituir imposto sobre operações financeiras, né? Operações de crédito, câmbio, seguros, de títulos e valores mobiliários. Então, é uma competência exclusiva da União instituir o IOF. É uma competência exclusiva da União instituir o imposto sobre grandes fortunas, que ainda não foi criado. Mas como a competência tributária não caduca, né? Se a qualquer tempo a União quiser, ela pode instituir um imposto sobre grandes fortunas. Os estados, os municípios nunca poderão instituir os impostos sobre grandes fortunas, porque é uma competência exclusiva da União. Então a Constituição vem aqui e lista, isso daqui é competência exclusiva da União de instituir tais impostos. Isso aqui é competência exclusiva dos estados de instituir tais impostos. Isso aqui é competência exclusiva dos municípios de instituir tais impostos, né? Então, ela faz essa repartição de competências. Eu quero que fique claro também que nesses dispositivos a Constituição não está trazendo a regra matriz de incidência. Porque como eu falei também já para vocês, que eu acho que é por isso que vocês estão até com dificuldade em compreender, porque eu fico falando de hipótese de incidência, fato gerador, toda hora, né? Que a obrigação de pagar tributos, né, uma obrigação concreta, né, do sujeito passivo A, do sujeito passivo,
pagar tributo, né, para o sujeito ativo, sujeito passivo, contribuinte, pagar tributo para o sujeito ativo, né, o poder público, o Estado, né, o ente competente para, né, instituir e realmente cobrar aquele tributo, para que nasça essa obrigação entre o sujeito passivo e o sujeito ativo, né, a obrigação do sujeito passivo de pagar tributo para o sujeito ativo. Para que nasça essa obrigação, é necessário que uma lei, né, do ente que tem competência para instituir tal tributo, uma lei traga uma norma jurídica que preveja que é um fato geral e abstrato, que, ocorrendo na realidade concreta aquele fato geral e abstrato, ocorrendo ali o fato gerador, nascerá para o contribuinte a obrigação de pagar o tributo, né? Que a gente estudou lá da regra matriz de incidência. Não, então vou colocar aqui, que eu já percebi, pensei até em recomendar para vocês um livro do Geraldo Ataliba, para ver se eu consigo fazer uma seleção, né, tiro umas cópias de algumas páginas desse livro lá do Geraldo Ataliba, para vocês ficarem com esse raciocínio claro, né? Nós vamos ter uma norma, uma lei, né, X aqui, cadê a lei? Não vou procurar no meu vademecum aqui, não. Então, nós temos aí uma lei, a lei tem a lei que vai instituir o imposto de renda. Essa lei, ela vai ter uma norma jurídica, um artigo lá, vai ter um artigo dessa lei que vai ter um conjunto de símbolos linguísticos ali, e aí desses símbolos linguísticos eu extraio uma norma jurídica, né? E aí nessa norma jurídica há a previsão de um fato abstrato geral, que é a hipótese de incidência, que a gente chama de hipótese de incidência. Então, essa norma jurídica, ela prevê que, no caso de uma determinada pessoa auferir renda, e depois essa mesma lei, ela vai dizer o que significa auferir renda. Então, aqui, auferir renda ou provento de qualquer natureza, e essa lei vai dizer o que é auferir renda e proventos de qualquer natureza. Então, aqui a hipótese de incidência vai ser auferir renda, tá? Nessa hipótese de incidência, o que é uma previsão. O que é a hipótese de incidência? É a previsão abstrata e hipotética, e hipotética de um fato que, ocorrido esse fato na realidade concreta, ocorrido o fato gerador, o fato punível, ocorrido esse fato, nascerá, né, como eu falei, existe um mundo, né, do abstrato do direito aí. Então, ocorrendo esta hipótese de incidência, este fato que está previsto aí de forma abstrata na lei, nascerá a obrigação do sujeito passivo contribuinte pagar tributo para o sujeito ativo, né, o ente federado com competência para instituir e arrecadar este tributo, né. Então, ocorrido aqui, a hipótese de incidência é essa previsão abstrata, auferir renda, e a lei vai dizer o que significa auferir renda e provento de qualquer natureza. Ocorreu na realidade, então a Carolina, ela deu várias aulas aí na Anhanguera, né, ficou aí numa faixa que não é mais da isenção. Então, como a Carolina auferiu renda e, enfim, né, ela não está isenta, não está na faixa de isenção, nasceu no mundo do direito a obrigação da Carolina pagar tributo, pagar imposto de renda. Então, assim, ocorrido na realidade fática, o fato gerador, nasce a obrigação tributária. Né, a obrigação tributária, que é a obrigação do sujeito passivo, que é o contribuinte ou responsável,
do sujeito passivo, que aqui eu vou colocar, é o contribuinte ou responsável, de pagar, né, a tal da prestação pecuniária compulsória, que não constitui sanção por ato ilícito, não é uma multa, que nem quando a gente leva a multa de trânsito, que não é tributo, é multa. Então, nasce para o sujeito passivo a obrigação de pagar um tributo para o sujeito ativo. De pagar o tributo. Tá? Então, isso tem que estar claro para vocês. Né? Aí é o consequente, que nasce aí essa obrigação de pagar o tributo, e aí nesse consequente, né, que a gente viu da regra matriz, vai ser determinado também, né, a base de cálculo e a alíquota, né. Então, nasce aqui, ocorrendo aquele fato hipotético previsto na hipótese de incidência da norma jurídica, nasce aqui a obrigação de pagar tributo. Bom, posto isso, também tem que ficar claro para vocês que a Constituição, quando ela lá no artigo 153, 155, 156, ela traz aí toda uma previsão de uma materialidade de impostos que podem ser instituídos pela União, pelos estados, pelos municípios. Ela está fazendo aqui uma repartição de competências, ela está repartindo competências para legislar. Então, porque para instituir o imposto, tem que vir uma lei federal da União, né, uma lei federal ordinária, geralmente, salvo quando a Constituição exige lei complementar para instituir o tributo, mas em geral é lei ordinária. Então, a União, uma lei federal da União para instituir o imposto de renda. Uma lei federal da União, aí uma lei federal para instituir, pleonasmo falar lei federal da União, mas enfim. Uma lei federal para instituir o imposto de importação, o imposto sobre operações financeiras, o ITR, né? Todos os impostos aqui. Aqui, a Constituição Federal, ela traz uma previsão aí da materialidade dos impostos que poderão ser instituídos pelo Estado, né? O IPVA, o ITCMD, o ICMS, ela traz aí a previsão, né, da materialidade, mas aqui o que ela está fazendo? Está falando, Estado, você, por meio de uma lei estadual, você pode instituir o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de telecomunicações. Em Estado membro, você pode instituir o imposto sobre propriedade de veículo automotor. Estado membro, você pode instituir aí o imposto sobre transmissão, causa mortes ou doações, né, de bens. Então, ele vem e coloca aqui, olha, quais os impostos que os estados poderão instituir mediante uma lei, né? E aqui também, quais são os impostos que o município poderá instituir mediante uma lei. É uma lei para instituir, né, o ISS, uma lei para instituir o IPTU, uma lei para instituir, né, o ITBI, né? Então, aqui é uma repartição de competências. Repartição de competência. De competências para instituir os impostos. Instituir os impostos, certo? Tá. Vamos falar brevemente aqui dos impostos da União, porque eu vou passar, né, a lista rapidinho, e eu quero falar dos impostos residuais e dos impostos extraordinários, porque cai em prova. Eles vão fazer o OAB, mesmo que não queiram fazer concurso, cai na OAB. E vamos gabaritar tributário na OAB. Então, o artigo 153 da Constituição, ele vai dizer quais impostos a União vai poder instituir. A esse artigo, vamos pegar, primeiro ele faz, a gente vê o 153, ele vai traz uma lista, né? Ele traz, olha, a União vai poder instituir imposto de renda, imposto de importação, imposto de exportação. Eu só vou
dar um tempinho, me dedicar um pouquinho de nada, que é o imposto a competência tributária para instituir impostos da União, para que vocês entendam direitinho a lista que está no 153, que é a competência exclusiva da União para, né, instituir esses impostos que a Constituição lista. E embaixo, no 154, ela vai trazer a Constituição, ela vai trazer aí os impostos residuais e os impostos extraordinários de guerra. Então, vamos lá. Abram aí no Vademecum de vocês, né, o artigo 153. Aqui. Compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, que é o famoso II. I.I, que é importação de produtos estrangeiros. Exportação, inciso 2. Tem que respirar. Inciso 2. Exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Depois vocês vão entender, né, o que são os produtos nacionalizados, né, que entram aqui, aí tem o processo de nacionalização depois. Mas vocês irão estudar isso com o professor Aguinaldo. Né, o imposto de exportação, geralmente a União não tributa a exportação para incentivar as exportações, mas se ela quiser tributar, está aqui. Imposto de renda e proventos de qualquer natureza, né, o famoso IR, que é um imposto aí de muita importância para efeito arrecadatório da União. Nós temos depois o IPI, né, os impostos sobre produtos industrializados. Então, eu vou industrializar qualquer produto, tem que pagar o IPI. Impostos também, depois, inciso 5º, operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, né? Então, eu vou comprar dólar, tenho que pagar o IOF. Eu vou fazer aí uma operação de seguro, tem que pagar o IOF. Eu vou comprar ação, que é um valor mobiliário, tem que pagar o IOF. Então, aqui o imposto sobre operações financeiras. 6º, o imposto sobre a propriedade territorial rural, né? O ITR. Por que ficou com a União ITR? Né? Por quê? Porque nós temos um território muito grande, né? A vastidão do nosso território nacional e às vezes algum problema para fiscalizar, né, todos os imóveis aí rurais, né, territoriais rurais. Agora, né, a competência para instituir esse tributo é da União. Agora, o município, né, que arrecadar, que cobrar esse tributo, ele pode ficar com o produto, né, o ITR municipalizado, mas vocês vão aprender isso em aula específica. O ITR e também aqui o inciso 7º, o imposto sobre grandes fortunas, o IGF. Então, esse imposto sobre grandes fortunas aqui, inciso 7º, que a União poderá instituir, né, imposto sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. Então, para a União instituir o imposto sobre grandes fortunas, será necessária uma lei complementar. E anotem isso, porque nas provas eles gostam de pedir, né, quais são os tributos que exigem lei complementar. Então, são 4 que a gente vai ver, né? Então, assim, esses aqui, o tributo, ele tem que ser instituído em lei. Como eu falei aqui, é só uma previsão de competência para legislar. Então, a gente vai precisar de uma lei da União para instituir imposto de renda, imposto de exportação, imposto de renda, imposto de exportação, IPI, IOF, ITR, e também uma lei para instituir aí o imposto sobre grandes fortunas. Mas vai ser necessário uma lei complementar da União, né? Esse imposto, ele ainda não foi criado, mas como eu disse, a competência tributária não caduca, então se a União quiser, ela pode instituir a qualquer momento. O IGF não foi instituído porque há questões assim também, discussões muito grandes, é um tema muito polêmico,
em termos econômicos, porque dizem que também os países, né, que instituíram o imposto sobre grandes fortunas, eles tiveram, né, as grandes fortunas fugindo lá do país. Então, enfim, é do interesse aí nacional que nós tenhamos grandes empresas aqui, então que o Paulo Lemann continue aqui, né? Então, por exemplo, né? Então, há essa questão aí econômica para as grandes fortunas não fugirem, né? Que essa grande fortuna já é tributada pelo imposto de renda. Então há essa questão, mas, né, por ser, né, difícil, né, ainda não se instituiu. Mas se a União quiser, ela pode instituir desde que faça por lei complementar. Tá? Então essa é a lista do artigo 153. Agora, se vocês olharem o artigo 154, a Constituição, ela, além de prever a competência da União para instituir estes impostos aqui do 153, a Constituição ela vai dizer que a União ela também terá competência para instituir impostos residuais e o imposto extraordinário de guerra. Então vamos ler o artigo 154? O artigo 154 diz: a União poderá instituir, inciso 1º, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Este é um imposto residual. Inciso 2. A União poderá, né, instituir, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Vamos entender? Né, o artigo 154, ele prevê, né, a possibilidade... Eu vou apagar aqui. Para deixar na mesma ou não. Primeiro, aqui o 154, ele traz aí a previsão dos impostos residuais. O que é isso? A Constituição, como eu falei, ela trabalha com as listas. Então, ela estabelece aí as materialidades, né, que simbolizam manifestações de riqueza do contribuinte, que a União pode instituir. Então, imposto de renda, imposto de exportação, IOF, ITR, grandes fortunas, coloca aqui, IPI, Aí depois União, depois estados, aí coloca lá IPVA, ICMS, TCMD, tá? E municípios, ISS, ITBI, e o ISS, ITBI e o IPTU. Tá, ela faz essa lista. Então, né, diante dessa materialidade, ao ferir renda ou provento de qualquer natureza, a União poderá instituir uma tributação, né, sobre esta materialidade, que vai ser o imposto de renda. No caso, no caso de se importar uma mercadoria também. No caso de industrializar produto, né, a União ela coloca aqui, faz essas listas: Estado, circulação de mercadoria, o serviço de transporte interestadual, intermunicipal, de comunicação. Então, o Estado membro poderá tributar nessa materialidade. Ser proprietário de veículo automotor, o Estado membro vai poder tributar essa materialidade. Então, ela fez essa distribuição. Agora, com relação à União, ela trouxe a previsão da União que, se a União quiser, ela pode instituir impostos que não foram previstos aí pela Constituição. Então, se a União, ela de repente encontra, né, uma manifestação de riqueza que ainda não foi tributada segundo as hipóteses aí previstas, de materialidade previstas aí pelo Constituinte, a União ela vai poder tributar essa manifestação de riqueza do contribuinte que não constitui aí materialidade prevista aí nesses impostos que o artigo 153, 155, 156, né, trouxe, que esses artigos trouxeram. Então, se a União ela quiser, ela poderá instituir
impostos residuais, né, que como eu li aqui. Agora, se ela quiser, né, instituir impostos residuais, eu vou apagar, tá? Só vou escrever aqui para vocês, né, terem em mente. Artigo 154, impostos residuais e impostos extraordinários de guerra. Impostos extraordinários de guerra. Então, aqui a lista do 153, União, e do 154. Então, a União vai poder instituir esses impostos aqui. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, imposto territorial rural, imposto sobre grandes fortunas, e se ela quiser também, e sendo possível aí diante da situação concreta, ela pode instituir impostos residuais e impostos extraordinários de guerra. Agora eu vou falar rapidamente dos impostos residuais e de guerra. Então, a União, segundo o artigo 154, ela vai poder instituir os impostos residuais. Mas se ela quiser instituir esses impostos residuais, o que ela vai ter que fazer? Primeiro, residuais. O que ela vai ter que fazer? Primeiro, ela vai ter que instituir esses impostos residuais por lei complementar. Foi o que eu falei. Geralmente, né, a regra é que para se instituir um imposto, basta uma lei ordinária. Agora, alguns tributos exigem, né, a instituição por lei complementar. Então, se a União ela quiser instituir imposto residual, ela vai ter que fazer por lei complementar. 2. Ela vai ter que tributar uma situação material, né, que simboliza a manifestação de riqueza pelo contribuinte, que não venha prevista em nenhum fato gerador ou base de cálculo dos impostos que já estão previstos na Constituição. Então, aqui, impostos não previstos no artigo anterior. Então, impostos que não tenham essa materialidade aqui, de imposto de renda, IPI, IOF, ITR, né? Impostos que não tenham essa materialidade aqui, e que também sejam não cumulativos, depois vocês vão entender o que é não cumulativos, ICMS, não vou falar agora, e que não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição. O que quer dizer isso? Impostos residuais que não tenham fato gerador e base de cálculo dos outros impostos discriminados na Constituição. Dos outros impostos, né, que são previstos na CS, no artigo 153, no artigo 155, no artigo 156. O que é isso? A União, olha, impostos residuais. A União, se ela quiser instituir esse imposto, ela vai ter que encontrar uma manifestação de riqueza do contribuinte que ainda não foi tributada. Ela vai ter que encontrar uma manifestação de riqueza que não consta do artigo 153, do artigo 155 e do artigo 156. Então, como eu falei, o imposto, né, ele é uma espécie tributária que se caracteriza por uma manifestação de riqueza do contribuinte. É um fato do contribuinte, uma atitude do contribuinte, né? Que representa aí um signo de riqueza. Então, o contribuinte, ele auferiu renda. O contribuinte, ele importou mercadoria. O contribuinte, ele é proprietário de terreno rural. O contribuinte, ele, né, praticou aí uma operação financeira, ele comprou dólar. Ou no caso aí dos estados, o contribuinte é proprietário de um veículo automotor, ou o município, de imposto do município, o contribuinte, ele é proprietário de um imóvel predial, territorial, urbano, né? Então, são situações estas, oferir renda, né? Esses critériozinhos materiais, oferir renda, importar, exportar, depois, ser proprietário de veículo automotor, circular mercadoria,
ser proprietário de imóvel predial territorial urbano, né, prestação de serviço, quando você vende imóvel, né, quando você vai comprar um imóvel, também você também, né, o imposto de transmissão, quando há uma venda e uma compra de um imóvel, né, vai ter aí que, e onerosa, né, uma compra e venda e onerosa, aí uma compra e venda mesmo aí não é uma doação, uma compra e venda de um imóvel. Então, nessas situações, o contribuinte manifestou riqueza, né? Então, a União, se ela for criar um imposto residual, ela vai ter que encontrar aí uma manifestação de riqueza do contribuinte que não está prevista nestes artigos aqui da Constituição que traz a competência para instituir tais e tais impostos, né? Então, o imposto residual, ele não pode ter fato gerador e base de cálculo de outro imposto que já está previsto nesses artigos 153, 155, 156, né? E por que isso? Né? Porque isso é para garantir que nós estejamos diante de um imposto residual, de um imposto novo, né? De um imposto que está tributando uma manifestação de riqueza do contribuinte que já não teve uma previsão aí de tributação por um imposto ali fixado na Constituição, né? E é por isso que fala, porque o fato gerador, qual que é o fato gerador do imposto de renda? Auferir renda. Então, a Carolina auferiu renda, né, nasce uma obrigação aí tributária de pagar o imposto de renda. Ou o empresário circulou a mercadoria, né, manifestou signo de riqueza, porque ele teve um custo aí, ele comprou a mercadoria, ele comprou o pagador por R$1 e vai vender para a distribuidora por R$1,50, né? Então tem um valor agregado aí. Então, neste caso, é uma manifestação de riqueza aí do empresário contribuinte. Então, nessas situações, nós temos aí um fato gerador que já está previsto lá como hipótese de incidência, né, como a materialidade, né, que vai constituir a hipótese de incidência da norma jurídica da lei que instituiu o imposto, né, ela tem que recair sobre essas situações que a Constituição descreveu. Então, se a União ela quiser criar um imposto novo, residual, não pode ser sobre uma materialidade que já está prevista, né, na Constituição, né? Então, e a Constituição fala, não pode ter fato gerador e base de cálculo, né? Ela usa o ou, mas entendam e. Então, não pode ter fato gerador e base de cálculo, né, dos impostos previstos aí no 153, 155, 156. Por quê? Para garantir que realmente, né, seja um imposto novo, né? Então, caso nós estejamos diante de uma situação em que a riqueza que está sendo tributada é auferir renda, né? E aí a Carolina auferiu renda e a base de cálculo aí vai ser a renda que ela auferiu, né? Não pode a União e criar um imposto com outro nome, dizendo que é residual, mas que o fato gerador é auferir renda e a base de cálculo é a renda auferida, né? Ou não pode vir a União e falar, o Estado está tributando IPVA, né? Eu também quero tributar. Não pode. É competência do Estado instituir aí o IPVA. Né? Mas é que a União fala, então eu vou tributar o fato gerador de ser proprietário de veículo automotor. Né? Qual é a base de cálculo? O valor do veículo automotor. Né? Não, a União não pode criar um imposto residual, né, diante dessa materialidade, porque essa materialidade já foi prevista, né, na Constituição, no rol aí de competência para instituir imposto pelos Estados-membros. Então, se tem que ser lei complementar e não pode ter fato gerador ou base de cálculo de outros impostos da CF. E ela também falou que não pode, tem que ser não cumulativo. Não cumulativo. Vocês vão entender melhor o que é não cumulativo quando vocês estudarem lá na IPI, CMS, nas aulas de tributos em espécie. Eu vou só falar brevemente para não confundir também. Né? O que a Constituição fala aqui é que não pode, tratando-se de um imposto que recai em várias etapas de uma cadeia produtiva, né, esse imposto ele não vai poder cair em cascata.
Então, só para vocês entenderem no caso lá do ICMS. Então, a Calunga, né, ela comprou aí da distribuidora essa caneta aqui. Aí essa caneta que ela comprou por R$1, ela vai vender por 2, sei lá. Então, na etapa produtiva anterior, na verdade na etapa produtiva, desde que começou a circular essa caneta, né, incidiu o imposto de circulação de mercadorias, né, mercadorias e serviços interestaduais, de transporte, né. Então, o que foi pago a título de ICMS, né, pelo contribuinte na etapa anterior da cadeia, ele vai poder ser abatido do valor que a Calunga vai pagar de ICMS sobre o valor aqui, né, da caneta que ela vai vender. Então é isso, depois vocês vão aprender com calma o que significa essa não cumulatividade. Mas na verdade essa característica da não cumulatividade, ela existe aí, é importante para esses tributos que incidem, né, em uma situação de cadeia produtiva. Mas depois vocês vão entender, só uma visão geral. Então vocês sabem que impostos residuais, a União ela pode instituir, mas desde que ela faça por lei complementar, que não tenha fato do gerador e base do cálculo dos outros impostos já previstos, porque tem que ser um imposto realmente novo e não cumulativo, né? E a União também prevê os impostos extraordinários, a Constituição também prevê, começa a passar o tempo, porque eu me programei para montar um vídeo de 1 hora, eu começo a ficar aflita, querendo passar tudo rápido. O artigo 154 ele também prevê que a União poderá instituir os impostos extraordinários de guerra. Por isso que na sala de aula eu fico louca. O tempo é curto. Impostos extraordinários de guerra. Neste caso aqui, a Constituição diz que a União poderá instituir, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária, os quais serão suprimidos gradativamente, cessadas as causas de sua criação. Então, aqui no imposto extraordinário de guerra, primeiro, a Constituição falou em lei complementar aqui? Não. A Constituição não falou nada. Então, se ela não falou nada, para se instituir o imposto extraordinário de guerra, vai bastar uma lei ordinária, com um quórum menor, né? Para aprovação. Lei ordinária. Basta a lei ordinária também. Aí ela previu aqui, a União poderá instituir, desde que estejamos diante de uma situação de guerra externa ou sua iminência, né? Nós já temos aqui uma previsão aqui da situação, né, que pode, né, gerar essa instituição. Nós temos que estar diante de uma situação aqui de guerra ou sua iminência. A União poderá instituir por lei ordinária e a União ela vai poder instituir aqui, assim, a título aqui de imposto extraordinário de guerra, uma tributação sobre uma materialidade que pode estar prevista lá na competência lá dela. Então, ela poderá colocar um adicional de imposto de renda, né, ser uma bitributação ali, um adicional do imposto de renda para custear aí as necessidades da guerra por meio do imposto extraordinário de guerra. Então, na verdade, não há aquela limitação de que não pode ter como fato gerador ou base de cálculo de impostos já previstos pela Constituição. Aquilo é só para os impostos residuais. No caso dos impostos extraordinários, será possível, sim, uma tributação por meio de imposto extraordinário de guerra, de uma materialidade, de uma manifestação de riqueza do contribuinte, que já vem prevista, né, como materialidade apta a instituição aí de um imposto de renda, que já está previsto na União, de ICMS, né? Então, poderá a União, por meio de um imposto extraordinário de guerra, dizer que, tipo, no caso da circulação de mercadorias, um determinado aí valor pode ser pago a título de imposto extraordinário de guerra. Então, no caso do extraordinário de guerra, não há esta questão, né,
da lei complementar, e também esse negócio de que o fato gerador não pode ser outro. Não, né? A União ela pode instituir um imposto com o mesmo fato gerador aí, ou base de cálculo dos que já existem, né? Então, e pode ser criado por lei ordinária e até por medida provisória que tem força de lei. Tá. Depois, né, isso que eu acho que é mais interessante. Depois aqui nós vamos ter os impostos que podem ser instituídos pelos Estados-membros, que é o ITCMD, o IPVA, o ICMS. Então, no artigo 155, ela vai falar a Constituição dos Estados, né, dos Estados-membros. Então, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, eles podem instituir aí os seguintes impostos. O TCMD, né? Transmissão causa mortes ou doações, então aqui é uma transmissão não onerosa de bens. O IPVA, né? PVA. E o ICMS, né? Que é a maior fonte de arrecadação dos estados, tá? Esses são dos estados. E pode instituir só esses. Não tem esse negócio de poder instituir, não. De impostos são só esses, né? E os municípios, né, vai ser a Constituição no artigo 156, ela prevê aqui a competência para instituir impostos, né, pelos municípios, né, se os municípios vão poder instituir o imposto predial territorial urbano, o imposto sobre serviços, e o ITBI, né, quando a gente vende imóveis aqui, transmissões onerosas, né, aqui de bens imóveis. Então, aqui a transmissão ela é onerosa, de bens imóveis. Vocês terão em aula própria, mas é isso. E sabe o que eu vou pedir para vocês? Depois eu vou reforçar em sala. Eu quero que vocês escrevam essa listinha aqui, ó. Dá para ver? Vocês copiem impostos, competência para instituição, União, estados, municípios, e copiem exatamente aqui os impostos. Bom, vocês vão pegar isso aqui e vão colar em algum lugar, aí no espelho do banheiro, no armário, peguem um durex e colhem. Aí todo dia, antes de dormir, vocês vão lá, competência para instituição, União, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre produtos industrializados, imposto territorial rural, imposto por grandes fortunas, que aqui, né, teria que colocar a lei complementar, porque, né, depende de lei complementar. Aí, impostos residuais, lei complementar, não pode ter fato gerador ou base de cálculo de outros já existentes. Impostos extraordinários, pode ser lei ordinária, depois estados-membros, né, o ITCMD, PVA, ICMS, municípios, IPTU, ISS, ITBI. Por quê? Porque essas coisas caem na OAB direto, né? E não só a OAB, como concursos, mas a OAB que vocês vão ter que enfrentar, né? E vocês querem gabaritar e vão gabaritar, então vocês têm que decorar essa listinha. Mas é fácil, vocês colhem isso aí todo dia. União, estados, porque aí quando eu falar alguma coisa lá do imposto sobre grandes fortunas, que aí pode ser instituído aí, não precisa de lei complementar para sua instituição. Aí você vai falar, não, depende de lei complementar para sua instituição. Ou vai tratar dos impostos residuais da União. Aí você fala, precisa de lei complementar, a União vai ter que instituir por lei complementar o imposto residual, e tem que ser um imposto realmente novo, não pode ter fato gerador e base de cálculo dos impostos já previstos nos outros artigos. Extraordinário de guerra. Olha, basta lei ordinária para o imposto extraordinário de guerra. Nossa, quando a gente for estudar os empréstimos compulsórios, que depende de lei complementar, você vai lembrar, mas o imposto extraordinário de guerra basta lei ordinária. Né? Então, vocês precisam memorizar isso. Então, eu aconselho, né? Inclusive, eu vou ver se eu peço para vocês fazerem isso e me entregar valendo ponto. Mas depois a gente conversa. Então, tá. É isso que eu queria passar dessa aula de impostos, deu o horário. Fiquem com Deus e a gente vai gravando os vídeos e estamos juntos, né? Nessa tarefa aqui, nessa missão. Beijo, abraço, fiquem com Deus.